Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Valmirton e hoje eu vou estar passando justamente um tema que é super importante, chamado de glicólise. Glicólise nada mais nada menos que seria a quebra da glicose. Mas a gente tem que tomar cuidado justamente nesse ponto porque existem algumas reações que são muito importantes a gente detalhar. Quais são elas? Dentre todas elas, nós temos um total de 10 reações, tá? Um ponto que é super importante a gente discutir é que a glicólise não é simplesmente a quebra da glicose transformando em piruvato. Então existem aí várias reações e dentro delas a gente vai explicar ponto por ponto o que acontece dentro dessas 10 reações. Aqui vocês conseguem observar, justamente na apresentação, em que eu coloquei glicólise ocorre no citosol da célula. E aqui do lado eu coloquei uma representação de um açúcar, né? Vamos colocar assim, eu também chamo de pão de açúcar, que como você bate o olho parece tem esse aspecto, né? O pessoal fala muito dessa questão do pão de açúcar. Então, na verdade, o que seria esse açúcar? O açúcar nada mais nada menos é origem de algum alimento que você ingeriu, justamente carboidratos. Então, se você não viu a aula de carboidratos, dá uma olhada na aula passada, que a gente já tem essas aulas de carboidratos, e verifica lá conteúdos que são extremamente importantes para poder confirmar mais ainda e solidificar o assunto que nós estamos falando agora no momento. Um ponto que é super importante quando a gente discute glicólise é avaliar como ocorrem essas reações. Então, vamos ver aqui. Ela pode ser considerada, dentro de todos esses processos, né, a respiração como processo de uma etapa. Então, no processo de produção de energia do nosso organismo, justamente relacionado à respiração celular, nós temos aí 3 fases. Então, a gente pode considerar essa respiração num processo de 3 etapas, chamado aqui então de glicólise, que ocorre no citossol, e a gente vai comentar justamente esse ponto. Posteriormente, nós temos o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial. E, posteriormente, nós temos a cadeia respiratória, também chamada de fosforilização oxidativa, que ocorre na membrana mitocondrial interna. Então, o foco da nossa aula de hoje, justamente, será nesse processo de estudo de glicólise, de quebra da glicose. Não simplesmente um aspecto geral, mas vamos detalhar isso de uma forma inteligente, de uma forma que vocês possam entender reações por reações, tá? Então, um ponto que é super importante é demonstrar isso, tá? Então, existem processos a serem seguidos, etapas a serem estudadas. E quando você entende um começo dessa etapa, você já fica um pouco mais tranquilo para as próximas etapas, porque você já vai preparado. Então, você tem uma fase de preparação. Dentro dessa fase de preparação, posteriormente, você tem uma fase de pagamento. Então, você tem uma fase de preparação, depois você tem uma outra fase também chamada de pagamento. Dentro da glicólise é a mesma coisa, então. A gente tem nesse sentido de se preparar para depois receber, ou se receber como forma de pagamento, colocando de um contexto mais simples agora. Então nós temos aí a glicólise, ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, sendo que a glicólise, tá, vem do grego então glicos, também chamado de doce ou açúcar, e lises quer dizer quebra. Então, quando você tem esse processo de quebra, é a quebra do açúcar. O menor monossacarídeo que nós temos seria a glicose, tá? Mas então a gente vai colocar isso dentro de um ponto em que, em uma via metabólica, que a gente vai estar falando sobre esses estudos, compreende 10 reações. E dentro dessas 10 reações são 10 enzimas diferentes que passam por cada processo. E é super interessante a gente verificar essas etapas. Porque no produto final a gente vai observar justamente a formação de piruvato. Não depende de oxigênio para ocorrer, então é uma fase anaeróbica. Não tem oxigênio ali dentro desse processo de reação. Nas outras fases que a gente vai comentar mais para frente, sim, aí tem a presença do oxigênio. Então, olha só esse slide aqui comigo aqui na figura. Nós temos aqui a glicose, tá? Ele vai estar aqui liberando ATP, a gente vai ver sobre essa informação de ATP também, produzindo aí o ácido pirúvico,
tá? Ou piruvato no final, e ele pode ser, então, entrado na cadeia junto para auxiliar a questão do ácido cético e o ciclo de Krebs, tendo aqui a acetilcoenzima A, junto com hidrogênios e a cadeia respiratória. Então tá vendo aqui, ó, oxigênio. Então aqui tem esse ambiente com oxigênio. Já o que a gente vai estudar nesse próprio ambiente, que é o citoplasma aqui da célula, não tem esse oxigênio. E aqui nós temos um outro lado também chamado parte de fermentação, ou a questão de ácido lático, que é super interessante também comentar um pouco. Por quê? Porque justamente pela essa falta de oxigênio, dependendo da quantidade de exercício que você exerce, numa determinada atividade física, você pode faltar ali oxigênio para as células e tendo essa falta de oxigênio, você entra numa acidose lática e aí provoca algumas câimbras, alguns sistemas de desorganização a nível celular do sistema músculo-estriado esquelético. E aqui nós temos também a questão do álcool etílico, tá? Então, o que eu quero te dizer justamente nesse processo? Quando ocorreu ou surgiu o mundo não tinha seres que já respiravam. Eram seres procariontes, seres muito simples. Eles não tinham muito desenvolvimento nessa questão de respiração celular. Então, eram organismos muito pequenos que utilizavam ali substâncias que tinham ali no local, provavelmente poucas substâncias que tinham naquele local, e dentro dessa utilização dessas substâncias, eles conseguiram se manter naquele ambiente que eles estavam ali locados, tá? Então, dentro desse ambiente não existia essa quantidade de oxigênio que você tem. Respirando esse excesso, então se você você viaja de um local para o outro, você ainda consegue ficar respirando, tá? Por muitos e muitos tempos. Então esse excesso de oxigênio que nós temos no momento, isso aí não existia naquela época. Então favorecia com que alguns micro-organismos naquela época precisassem de alguns nutrientes para sobreviver, que não era o oxigênio, tá? Então por isso chamado ali de fermentação, e vai para um outro lado que não é o foco nosso, porque a gente vai olhar a questão da produção de energia dentro dessas reações aqui que a gente está apontando, tá? Então, olha só essa sequência de imagem que eu coloco aí para vocês. Gente, não é para assustar. Isso aqui, se você entende, você vai ver que é muito bonito. Ele é inteligente, as respostas. E é isso que te faz você ter o equilíbrio na sua respiração, produção de energia. É justamente aqui. É esse processo aqui. Esses milhões e milhões de anos se adaptou-se, criou-se esse sistema, e a gente tem ali reações que a gente consegue observar. Nossa, é uma coisa tão complexa assim? Talvez não para alguns, talvez sim para outros, mas dentro desse ponto a gente pode discutir a questão da glicólise, das 10 reações. Então observa aqui comigo aqui, ó, glicose. Então aqui nós temos a molécula de glicose. Glicose, como vocês sabem, ela tem ali então a sua forma estrutural chamada, ou colocando com a quantidade de carbono de C6H12O6. Então vamos lá, bem detalhado. Aqui nós temos um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, aqui tem o número 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Então são 6 carbonos aqui nessa cadeia. C6, quantidade de hidrogênio você pode contar, vão ser 12, e oxigênio serão 6. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6H12O6. Essa é a molécula de glicose. Bom, quando você ingere algum alimento, esse alimento é quebrado por as enzimas digestivas e vai transformar num monômero no final, tá? Um monossacarídeo no final. E dentro desse ponto a gente vai chamar isso de glicose. Só que elas por si só, ela não tem muita função, então ela precisa ser ativada. E dentro desse processo de ativação, nós temos aqui a primeira enzima que vai ser chamada de hexoquinase. Então, ou hexocinase. Sempre quando eu falar de cinase, você vai entender esse processo tendo a apresentação ali de um ATP e ADP, tá? Então observa aqui comigo, ó, outra enzima aqui, ó, fosfofrutoquinase. Olha aqui, ATP, ADP. Olha aqui, quinase, ó, cinase. Então ATP para ADP. Cinase, tá vendo? Então, participando desse processo de aprendizado, você consegue entender como é que ocorrem as outras reações. Então, quando eu falar sobre cinase, vão ter ali um
adentramento, uma relação de ATP com ADP, tá? Então, exoquinase ou sinase. Eu tenho aqui exo porque vão envolver uma reação aonde? No carbono 6. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, então aqui vai estar a relação de uma entrada de fósforo. Fósforo. Então, o adenosina trifosfato, por isso chamado de ATP, porque é adenosina trifosfato, ele vai ser convertido aqui em adenosina difosfato, tá? E dentro desse processo de conversão aqui, vai ser ligado justamente aqui nesse hidrogênio, tá vendo? Ele perde e entra o fósforo, tá? Adenosina trifosfato. Então tá aqui, entrou. E quando entra aqui, você vai observar que tem o glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato porque o fosfato que é aqui do ATP, ele entrou justamente aqui no carbono 6. Lembra-se que aqui nenhuma dessas substâncias que eu estou colocando aqui, ela tem a nomenclatura D, ou dextrógeno, ou também chamado de levógeno. O que quer dizer isso? Isso é uma característica das moléculas relacionado à isomeria óptica, a capacidade que ela tem para desviar a luz para a direita ou para a esquerda. Nesse sistema aqui, como todos são da categoria D, ou melhor dizendo, desvia a luz para a direita, então a gente não precisa colocar isso aqui por convenção, tá? Então vamos lá, a glicose 6-fosfato que foi criado aqui, juntamente vai dar origem à frutose 6-fosfato, tendo a relação da enzima fosfoexose isomerase. Bom, o que quer dizer isso? Quando eu coloco isomerase, perceba que essa molécula que está dessa forma aqui, ó, ela muda colocando esse oxigênio aqui de uma forma mais central. Mas por que isso? Por que a gente tem esse poder de observação de que aqui ele está dessa forma e depois ele mudou para cá? Gente, perceba uma coisa. Entrada de fósforo, saída de fósforo, para tudo quanto é lado, molécula mexendo, mudando. Isso tudo é um processo para tentar se adaptar ao meio e, no processo final, criar energia. Então, existe essa mobilidade, essa diferença que vai sendo criada, justamente para no processo final ocorrer de forma que a gente acha agora normal. Então, esse processo de criação é super interessante. Fosfoexose isomerase, olha o jeito que ela ficou. Aqui você consegue perceber, se eu jogar um plano aqui, ó, dividir ela no meio, o que vai acontecer aqui? Ela tem a mesma proporção para um lado do que para o outro. Isso facilita a entrada dessa molécula mais na célula. Ou, melhor dizendo, facilita a quebra dessa molécula no próximo etapa seguinte, tá? Melhor a gente pensar nesse sentido em que, quando você teve esse fosfoexoisomerase, então teve um processo aí da questão de isomeria, tá? Tentando colocar essa conformação dessa molécula de uma forma igual para a outra, então isso é questão de isomeria. E justamente a glicose tendo como isômero a frutose, tá? Então a frutose é isômero da glicose, vocês podem perceber aqui, só que o formato está um pouco diferente, justamente porque é isomeria. E aqui nós temos a terceira etapa. Então, a terceira etapa nós temos a fosfofrutoquinase. Então, olha lá, de novo entrou a quinase. Então, se entrou essa quinase aqui, nós temos a entrada do ATP com a saída do ADP, transformando na frutose 1,6 bifosfato. Por que bifosfato? Porque anteriormente estava aqui, ó, somente no carbono 6, um fósforo, e agora está também no carbono 1. Então, é 1 e o 6, bi porque é 2 fósforo, tá? Dentro desse ponto aqui, você consegue perceber também que a reação vai ocorrer uma quebra e é aí que se dá um nome do que se chama de glicólise. A glicólise se dá por relação da quarta enzima que se liga nessa quarta reação, chamada de aldolase. Então, frutose 1,6 bifosfato, ela quebra-se, justamente formando gliceraldeído 3-fosfato, que está aqui a molécula,
e o dihidroxicetona fosfato. Então ela quebrou-se. Imagina-se uma coisa que quando você quebra, lise, os gregos chamam isso de lise, quebra, e dentro desse processo nós temos duas moléculas, mas não uma. E observe-se também, aqui nós temos moléculas com 6 carbono, e justamente nessa quebra nós temos duas moléculas com 3 carbono. Olha que interessante agora quando a gente faz essa avaliação. Quando ocorreu essa quebra aqui da glicose 3-fosfato, você vai perceber que a glicose 3-fosfato aqui, ó, é que ela continua no processo. Já o dihidroxicetona fosfato não continua. Mas não é que não continua, é porque aqui você consegue perceber que existe uma seta para cima e para baixo. O que quer dizer isso? O dihidroxicetona fosfato formado, ele vai também se converter em gliceraldeído 3-fosfato. Por isso que nós temos aqui, ó, uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato e uma molécula de hidroxicetona fosfato, mas que vai se converter numa gliceraldeído 3-fosfato com a ação dessa triose fosfato isomerase, isomerase, tá? Então tem a ver com a questão de isomeria e óptica, mas o interessante é que você consegue perceber que aqui tem duas moléculas de gliceraldeído. O que quer dizer isso? Uma molécula se formou de gliceraldeído realmente 3-fosfato e a outra molécula se formou justamente dessa conversão aqui, ó, do dihidroxicetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato, dando origem a duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então, você começa a perceber que nós temos agora, nessa fase de pagamento, tá? Aqui a gente chamou de fase preparatória, então a glicose foi preparada para um processo mais adaptativo, de uma fosforilação da glicose e a sua conversão em gliceraldeído 3-fosfato, que é justamente isso aqui, ó, tá? Dentro desse ponto, é super importante falar gliceraldeído 3-fosfato formado, por quê? Porque olha aqui, ó, o carbono 1, 2, 3. Então nós temos aqui o fósforo, gliceraldeído 3-fosfato, tá? Se você for bater o olho, você agora vai começar a perceber como é que essa fase de pagamento até o surgimento do piruvato. Então presta atenção aqui. Quando eu falei dessa quarta etapa, quarta enzima, a aldolase, ela vai ocorrer a quebra. Ocorrendo a quebra desse produto, que se chama frutose 1,6 bifosfato, dá origem a gliceraldeído 3-fosfato e a hidroxicetona, o dihidroxicetona fosfato. Quando você tem essas duas moléculas, a dihidroxicetona 3-fosfato vai se converter a gliceraldeído 3-fosfato na próxima etapa, que vai ser a seguinte, com a ação dessa enzima triofosfato isomerase, tá? E aí nós temos essas duas moléculas aqui de gliceraldeído 3-fosfato. Perceba que a partir de agora tudo vai estar relacionado com duas moléculas. Consequentemente, no final, nós temos aí duas moléculas de piruvato. Então é por isso que o pessoal fala que a fase preparatória da glicose, ela prepara a glicose, tá? Então nós temos uma molécula de glicose que vai dar origem a duas moléculas de piruvato no final. Para não ficar repetindo aqui duas moléculas, eles colocaram duas. Duas moléculas, eles colocaram duas. Mas eu sugiro, quando você estiver estudando fortemente, a criar num papel não só a escrita dessa molécula, mas também a segunda molécula. Então você põe essa aqui mais a outra aqui, se for o caso. Tá? Porque são duas moléculas que foram criadas. E você sabe também que vai ter que repetir sempre. Então você está sempre repetindo isso aí, tá? Olha que super interessante isso aqui. Gente, essa fase agora, fase de pagamento, você vai começar a perceber a beleza da coisa. Porque sabe quando você começa a estudar, você não quer atingir um processo mais evolutivo? Você não tem que se adaptar, justamente relacionando a questão da pandemia, você não tem que se adaptar para você ter um sucesso posterior? É a mesma coisa aqui na questão das moléculas. Elas criam-se e depois elas vão se adaptando com o que tem à sua volta, né? Então elas sabem trabalhar com o que tem à sua volta.
gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, fase da enzima Q6. O que ocorre aqui? 2-fósforo inorgânico vai entrar aqui, tá? Mas aqui você pode pensar que é tudo 2, tá? Então aqui, porque são duas moléculas, então vai entrar o fósforo inorgânico. E o que vai sair aqui? E 2-NAD, e vai se formar NADH+, com H+, tá? O que quer dizer esse NAD? Gente, o NAD, ele é como se fosse a figura lá no começo que eu mostrei para vocês. Aquele bondinho levando para o Pão de Açúcar. Ele é o transportador de elétrons, ele é que leva aquela carga toda, aquela energia para a próxima, para energizar essa molécula que está aqui, para esse próximo sistema, tá? Então nós temos aqui, ó, a molécula que estava aqui com fósforo no carbono 3. Posteriormente você consegue observar nessa fase de desidrogenação, que é perda desse hidrogênio aqui, ó, está relacionado aqui com a perda desse hidrogênio, porque aqui entra um fósforo. Então, se aqui entrou um fósforo, esse fósforo vai ligar diretamente aqui, ó, tá? E aí nós temos um outro fósforo. Então aqui nós vamos ter o quê? 1,3 bifosfoglicerato. Mas lembra-se que esse NAD ele entrou, no que ele entrou, ele retirou esse hidrogênio que estava aqui, ó, e tirou colocando no NADH+. Quando ele retirou isso aqui, o fósforo que estava aqui entrou aqui no carbono 1. Muito bem. Aqui nós temos a formação do 1,3 bifosfoglicerato. Nesse processo nós vamos ter a entrada então da enzima 7, que é fosfoglicerato-quinase. Então se a gente falou quinase, tem a ver a relação aí com os ADPs e ATPs. Observa-se uma coisa, o ADP entrou, saiu o ATP, e o que aconteceu aqui, ó? O fósforo sumiu, tá? Quando ele sumiu aqui, ele deixou essa carga aqui, ó, negativa. Lembra-se uma coisa, que o oxigênio ele é super eletronegativo, tá? Ele tem uma carga muito forte de eletronegatividade. Então, nesse ponto aqui, o que fez o fosfoglicerato-quinase? O fósforo que estava aqui, ele tirou justamente o que estava aqui. Tá vendo a adaptação dessas moléculas assim? Tá vendo? Consegue perceber? Aqui você vai começar a ver que de 1,3 bifosfoglicerato não tem mais, e sim transformou no 3-fosfoglicerato. Dentro desse 3-fosfoglicerato veio uma enzima chamada de fosfoglicerato mutase, e aqui que você começa a perceber uma coisa. O fósforo que estava no carbono 3, aqui, ele foi para o carbono 2. Opa! Então se ele saiu daqui do 3 e foi para o 2, mutase, mutante, tá? O que você percebe aqui? O fósforo está muito próximo dessa carga eletronegativa. Se o fósforo está perto dessa carga eletronegativa, isso já estimula a esse fósforo que está ali no local a sair numa ideia futura, porque quando tem uma carga negativa e essa molécula vai chegando próxima dela, que também é negativa, esse fósforo, o que acontece? Quando ele chega, vai tentando, ele não consegue, mas o que acontece? Repele. Então vai tendo repelência do fósforo junto com esse oxigênio aqui. O fósforo poderia muito bem ficar aqui, mas não. Ele resolveu justamente associar com essa mutase aqui e está muito próximo aqui. Então isso favorece com que essa molécula no futuro entre para as próximas etapas. Se ficasse somente nessa etapa aqui, o processo não continuava com tanto sucesso assim. Vamos melhor dizer assim, dessa forma. Então, 2-fosfoglicerato, que foi aqui nesse local formado, entra-se uma outra enzima chamada de enolase. Então, quando eu coloco enolase, vai sair o quê? Água. Então, existe um processo aí de desidratação. Então, ocorreu um processo de desidratação, perda de água. Você pode perceber aqui que não tem mais o oxigênio. E aqui, nesse próxima etapa, entra um piruvato quinase. Então, nesse processo, você vai ver então o ADP entrando, o ATP saindo, e aqui nós temos a molécula de piruvato, que não é somente uma, mas também duas. Então aqui, gente, você consegue perceber qual é a importância desse sistema, dessa interação, desse entendimento?
A molécula de glicose, por si só, ela foi sendo transformada e no final nós temos aí piruvato. É glicose ou glicólise, é somente glicose até piruvato? E ponto final? Agora, não é isso, né? Então agora, o que a gente olha dentro dessa cadeia, dentro desse prospecto, né? Dentro dessa linha? São todas essas reações dentro desse ponto aí, tá? Então, olha só uma coisa que é super importante para vocês. As enzimas, então nós temos hexoquinase, fosfohexose isomerase, fosfofrutase quinase 1, aldose, triose fosfato isomerase, gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, fosfoglicerato quinase, fosfoglicerato mutase, enolase, piruvato quinose. Então, a partir daqui, você começa a perceber as ideias interessantes que podem surgir na questão da bioquímica, tá ok? Não vou colocar muitas delongas para vocês. Quando a gente tem a aula de forma presencial, a gente detalha bastante isso também. Agora, um ponto é o foco, é a objetividade, e aí está a aula para vocês, preparada com todo carinho. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, pergunta para a gente e a gente comenta aí também com vocês, tá? Se vocês gostaram, por favor, aí deixa um comentário no final, e isso anima a gente também a construir novos vídeos com uma qualidade cada vez melhor. Muito obrigado e até a próxima.